Então, gente, boa tarde, bem-vindo a todos, né, que a gente não falou. Esse é o GED 5 da disciplina de Sociologia Geral do Direito. Estamos na unidade 3 e agora a gente está nos clássicos da Sociologia. Então, a gente vai estudar hoje Karl Marx, esse autor, assim, tão polêmico, né? Mas, assim, a gente vai entender ele, né? A opinião de vocês pode aparecer por aí, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Começando a apresentação do slide. Então, tá aqui, né? Ele é de 1818 a 1883, e o texto que está lá no AVA é a abordagem sociológica de Karl Marx. E também o professor disponibilizou alguns vídeos, assim, sabe, que são mais concretos, assim, que são 5, se eu não me engano, e estão muito bons, assim, sabe, para quem tem, para complementar a aula dele. Então, vamos lá. Para entender Marx, a gente tem que ver que o tipo de pensamento dele, ele quer mudar o mundo. Ele tem uma preocupação com a liberdade e com a dignidade humana. Aqui no slide está aqui, ó, herdeiro do pensamento iluminista e da razão. Então, ele tem uma grande influência direta dessa linha de pensamento, de tentar mudar a sociedade. Ele acreditava que calma, gente. Ele acreditava que, através da razão, a pessoa podia mudar a sociedade. Ele acreditava que tinha que romper. Ele acreditava nessa mudança, diferente de Comte. Lembra do Comte que a gente estudou na AV1, que teve as atividades dele? Comte acreditava que a sociedade podia ter pequenos ajustes que consertariam a sociedade. Já Marx não acreditava desse jeito. Ele acreditava que a sociedade tinha que mudar, tinha que ter um rompimento, uma luta, entendeu? Ele acreditava justamente nessas mudanças. Suas obras são O Capital, O Manifesto do Partido Comunista e a Ideologia Alemã. Sobretudo, a gente vai focar mais sobre o Capital e tudo mais, sabe? Porque é uma obra bem complexa dele, que tem 2 momentos, né? Que a gente vai falar aqui. Aqui, ó. A razão podia construir uma sociedade mais justa. E ele acreditava nisso, sabe? Que sempre ocorreria uma mudança e um movimento. E esse movimento seria sempre para gerar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, sabe? Então, ele bebeu da fonte do conhecimento de Hegel, que a gente vai falar aqui. E vamos lá falar um pouco sobre Marx. Ele é um pensador que influencia o pensamento científico moderno, como a história, a economia, a filosofia e a sociologia. Ele é considerado para muito como também um dos pais fundadores da sociologia, sabe? Porque ele tem uma grande influência sobre o pensamento que a gente tem atualmente sobre o que é sociologia, entendeu? Ele é um pensador muito à frente, né, do seu tempo e muito debatido, com obras muito importantes e com que ele pega muitas fontes, sabe? São questões filosóficas, questões econômicas. Ele vai pegando tudo isso e fazendo uma crítica, entendeu? Isso geralmente é muito importante, pegar vários pontos de vista e transformar sua própria ideia, né? Tem até a ver da questão dele mesmo, da dialética. Então, a gente vai falar sobre tudo isso ao decorrer do GED. Um pensamento humanista com influência do projeto iluminista, como foi falado, né? Ele tem ele vivenciou esses ideais, né? Da razão, da transformação social, do pensamento poder mudar a sociedade em questão. Ele acreditava muito nessas premissas que, como a gente já tinha falado em outro GED, esse meio influencia o ser, né? E ele acredita muito nisso. Ele elucida o funcionamento do capitalismo e como sua estrutura determinando sua superestrutura. Ele vai estudar, geralmente, o trabalho. Ele vai ver que, a partir do trabalho, vai formar a função social, sabe? Alguma dúvida até aqui? Ou tá... Que agora é, por enquanto, a introdução, né? Do tipo de pensamento dele e de como funciona. Então, tá. Para compreender os estudos de Marx, a gente tem que pensar em 2 momentos. Gente, eu vou seguindo aqui meu roteirozinho de aula, mas o slide são os pontos-chave. Então, se você quiser anotando, assim, no caderno algumas coisas que eu estou falando, não tem problema, sabe? Porque, tipo, no slide está o que eu escrevi aqui na minha colinha aqui de aula, mas eu vou seguir por aqui, tá? Felipe? Então, tá. O quê? Posso dar uma observação? Pode. Uhum. Sim,
Só complementando aqui uns outros pontos que tu não falou, né? Mas essa questão de Marx ter bebido da fonte de conhecimento de Hegel foi a questão da dialética. Né? Não, que Hegel, eu vou falar disso. Não, eu sei, só estou dando o ponto-chave, entendeu? Que a fonte de conhecimento que ele bebeu foi realmente só dessa parte da dialética, não vou falar o que é, certo? E essa questão da razão e da história dos povos, né, elas têm que andar juntas. Por quê? Porque ela é importante para o entendimento da realidade. E aí a gente vê a importância do iluminismo, né? Como realmente fala que ele foi o herdeiro. Que a razão, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso pensar, né? Ela é real. Para Marx era aquilo, entendeu? Ele tinha que ver a metafísica, o mundo espiritual, a religião, né? Ele mesmo dizia, a religião é o ópio da sociedade, do povo, alguma coisa assim. Né? Então, ele não cria muito naquilo, na metafísica, mas sim somente no... Bebia, né? Isso, ele só cria mesmo no real, no que eu posso tocar realmente na matéria. Né? E é tanto que a outra bolinha já diz isso, né? A matéria move a história, certo? Sim. E ele também trouxe críticas ácidas em relação ao capitalismo. Uhum. Então, assim, tem 2 momentos para compreender o seu estudo sobre Marx, para entender como ele vê a situação. Primeiro tem o jovem Marx, que preocupa com a essência humana, um autor idealista com ênfase no campo filosófico. E depois tem o Marx maduro, centrado no funcionamento da sociedade capitalista e como influencia sobre o todo na sociedade. Justamente o que o Luiz estava falando, né? Que ele se preocupa com o que é real, o que é concreto, como funciona a sociedade. Uma observação. Dentro da obra de Marx, existe esse movimento dialético, que é o próprio pensamento dele, que eu vou explicar um pouco mais para cá o que é essa dialética, né? Mas como vocês já viram nas aulas do professor, vocês já sabem o que é, então mas a gente vai explicar aqui. Então, esses 2 momentos de Marx, durante os estudos e a obra dele, ficam se alternando, entendeu? Não é só por causa do jovem Marx, é mais preocupado com a essência humana, não vai ter um pouco do funcionamento da sociedade. E o Marx maduro não vai perder esse ideal do jovem Marx. Eles coexistem dentro deles, entendeu? Nesse movimento. Vocês entenderam? Ou ficou um pouco confuso? Ou querem que eu repita? Acho que deu para entender, não? Tudo certo? Dizem ok no chat até agora, se está dando para entender. Até agora, para mim, tá ok. Ok? Obrigado, Pedro, pelo feedback. Muito obrigado, Maria, Rebeca. Vamos lá, gente. Rafael falou que tá tudo certo. Ito, ok. Daniel, Gabriel, tudo ok, né? Então a gente vai seguindo. Tem uma coisa que o professor fala no vídeo, que fica bem claro, que ele diz que quando chega no Marx maduro, ele aprofunda questões que ele já tinha colocado no jovem Marx. Então, por isso que quando você lê o Marx maduro, você encontra o jovem Marx. E quando você lê o jovem Marx, você também encontra já o Marx maduro. Então, eles se dialogam, não são coisas separadas. Separadas, né? Porque a gente separa esses 2 tipos de pensamento e algumas pessoas tendem a entender que ele só pensa desse jeito e o outro, mas não, como o Pedro falou e eu também coloquei para vocês, né? Tem essa influência um no outro, entendeu? Existe essa troca. Então, vamos lá. Compreendendo a realidade. Mostrando a sociedade capitalista para a compreensão do meio que está inserido para, assim, poder ter consciência de si. E nisso, o Marx começa a estudar a realidade, né? E ele tem muita, como o Luiz falou, uma crítica do capitalismo. Ele vai ter uma compreensão do meio que está tendo a consciência entre si, sabe? A consciência é o ser transformador do mundo. Lembra quando eu comecei falando do GED? Que o Marx tem essa ênfase de mudar o mundo, uma preocupação com a liberdade e com a dignidade humana? Essa consciência é um ser transformador do mundo. E aí vem aquele negócio da história, né? Um ser histórico consciente de sua historicidade. Seria o objetivo do projeto da estrutura teórica dele.
a partir do ponto de conhecer essa historicidade para mudar a realidade que se vivencia, né? A obra de Marx tem apoio nos clássicos e ele estuda Adam Smith, socialistas utópicos franceses e pensadores dialéticos da dialética hegeliana. Quando Marx começa seus estudos, o Hegel já tinha partido dessa para melhor, entendeu? Hegel é um filósofo que ele traz esse aspecto da dialética. E outras pessoas desenvolvem esse tipo de pensamento, sabe? Da dialética e tudo mais. Mas Hegel leva para a metafísica, que o Luiz estava falando. Sendo que vocês vão estudar Hegel em filosofia, né? Que vocês estão fazendo, muitos de vocês. Que tem o Ghost, que vai levando o espírito. Lembra? Então, o Hegel tira essa metafísica. O Marx tira a metafísica de Hegel. Ele pega esse método dialético, mas bota na realidade concreta. Então, eu vou explicar o que é dialética, né? Que eu fiquei falando dialética. Então, dialética. Movimento que, a partir da oposição de princípios teóricos, busca a superação, logo, mais próximo da verdade. É um movimento infinito e sempre superando a ordem anterior. E ele sempre tenta buscar a verdade mais próxima. Não sei, porque sempre as coisas estão mudando, sempre as coisas estão em movimento. Por causa que o movimento dialético é isso. É uma síntese, é uma antítese, que elas entram em confronto e surge uma nova ideia, e assim por diante, porque uma se torna o contraponto da outra. E é um movimento infinito, entendeu? Porque sempre vai surgindo esses embates de ideias, de suposições, né? Que a dialética nos propõe a isso. E ele nos propõe... Felipe, ele nos propõe botar a dialética... Calma aí, rapidinho. Ele nos propõe botar a dialética dentro de todos os meios sociais. Pode falar. Não é porque você está falando da dialética e a questão da superação das ideias, né? E aí eu me lembrei da dialética de Hegel, né? Que ele traz aquela questão... Vou até escrever aqui para eles. Peraí. A questão da tese, né? Não é antítese, é antítese, né? Antítese. E a superação dessa antítese, que vai dar uma nova ideia. Né? Então, primeiro tem a tese, que é a ideia. Aí tem a antítese, que é a contrariedade dessa tese. E essa daí vai acontecer uma nova formulação, que vai ser a superação dessa ideia, sendo que tem um nomezinho que eu esqueci agora. É síntese. Não sei se você se lembra. Isso, síntese. É a síntese. Aí, no caso, depois a síntese se torna a nova tese. E depois surge, entendeu? Isso. É um movimento... infinito, né? Exatamente. Pronto. Por causa que ele não acreditava que haveria um fim, né? Porque a dialética é isso, né? É esse movimento, assim, esse ciclo. Superação de ideias, né? Como está escrito aí. Exatamente. E a dialética dos fenômenos sociais. Então, como eu falei na minha última frase, ele tenta buscar a dialética nos meios sociais, entendeu? A dialética como se fosse a ferramenta, entendeu? Que ele vai botar em vários meios. E dialética nos fenômenos sociais. Busca desvendar as contradições da ordem social vigente e como tais contradições chegariam a uma superação. Que é exatamente o que a gente está falando, né? Essa muda que ele vai se aplicando, isso na economia, isso nos fenômenos sociais. Ele vai botando dentro da realidade proposta dele, entendeu? A dialética. Alguma dúvida sobre a dialética? Porque é de fundamental importância que vocês entendam esse conceito e como aplicar ele nas demais áreas. Vamos lá, gente. Ok ou não? Ou repete, ou bota outro exemplo. Muito obrigado, Jane. Só em resumo, né? A dialética, pessoal, elas são ideias, né? São ideias que vão sempre superar as anteriores. Vão sempre encontrar algum defeito nelas, tá certo? Então, vocês têm que entender que são ideais, certo? Que vai surgir na cabeça da pessoa, através da razão. Lembra que o metafísico está fora, sempre. Então, a dialética é uma forma de pensar, tá certo? É uma forma de como é que ele vai surgir uma nova ideia, certo? E aqui eu trouxe também no slide essa questão... Você vai falar, Felipe, do materialismo histórico, do materialismo dialético? Não? Pode falar, pode falar.
Tá, pessoal. Então, o que vem assim na cara de Marx, quando a gente tem que pensar nele, tem que ser a questão da crítica do capitalismo. Outra coisa é do materialismo dialético, certo? O que é isso? O materialismo, pessoal, é a matéria, o material, o trabalho, a produção, é tudo isso. E o que é dialético? É uma ideia, tá certo? Então, qual é a ideia de Marx quando ele fala que ele é um materialista, né? É que as ideias só podem surgir a partir da matéria, do material, do produto, do capital, de tudo isso que ele vem trazer. Então, a história ela só pode ser explicada, tanto que tem o materialismo histórico, e aí a história ela só pode ser explicada através disso, entendeu? Eu sei que é um pouquinho complicado, porque Marx ele viaja nessas coisas, mas é mais ou menos isso aí que vocês têm que entender, que a matéria ela vai mover o rumo da história, já não é mais Deus. Lembra, né, que Deus antes era o centro, e Marx ele faz questão de dizer isso, né? Ele não faz questão de esconder de ninguém. A religião é o ópio da sociedade. Então, ele realmente expulsa Deus, né, a metafísica e tudo mais, e ele realmente ele finca e diz que é a história, que é o homem que pode mudar isso, através do dinheiro, da história e tudo mais, entendeu? Então, assim que a gente pensar em Marx, uma das características, além da crítica do capitalismo, é essa questão do materialismo dialético, né, que é a matéria, que é a história, que são as coisas, que são tudo isso que a gente pode tocar, tudo isso que a gente pode sentir que tem valor na sociedade, é que vai explicar o meio social, tudo isso, entendeu? É isso que a gente tem que ter em mente. Luiz. Oi. Posso falar aqui uma coisa? Pode. Tá, assim, se ajudar aí a compreender melhor que é a relação do homem com a natureza, né? Que é o início da reflexão dele, e que inclusive o Felipe falou também, né? Que é como se forma a consciência. Então, é a partir da relação do homem com a natureza, o homem modificando a natureza, que ele começa a formar a sua consciência, né? E aí essa consciência ela é histórica, porque é de acordo com o meio de produção, a maneira como ele está produzindo isso para a sua sobrevivência. Então, isso gera uma consciência, uma ideia, e à medida que as coisas vão mudando, né, a tecnologia vai avançando, e as ideias vão mudando de acordo com essas, diretamente proporcional às mudanças tecnológicas. Uhum. E aí vai formando uma nova consciência. E aí essas ideias, essas novas ideias em relação ao meio de produção dado, né, é que vai gerar essa nova consciência, portanto, as novas mudanças nesse pensamento aí dialético que vocês apresentaram. Então, lembrando dessa relação do homem com a natureza, de como o homem produz, né, para superar suas necessidades, é que é formada essa consciência. Isso mesmo, Pedro. Obrigado. Bem colocado. E aqui o Felipe ele vai terminar de falar sobre a questão da produção e reprodução. Acho que ele vai falar, né, Felipe? Pode? Você já falou? Você já falou? Não, ainda não falei, não. A gente terminou Você na pode dialética. falar. Justamente nessa formação e tudo mais, como já foi muito bem discutido pelo Pedro, pelo Luiz. E uma pessoa tinha falado que tinha com dúvida, eu acho que foi Eduarda. Repetimos, o Luiz repetiu, né, sobre a dialética. Deu para entender sua dúvida? Diz ok. Era sobre isso, Eduardo? Carlos botou aqui também alguma coisa. Que a partir do homem, como bebe, mora, se veste, começa a escrever sua história, que através dos trabalhos... Isso. Eu não entendi o que o Carlos botou. Você entendeu, Luiz, aqui no chat? É mais ou menos isso. Entendeu? A partir da maneira que o homem se comporta, eu creio que seja assim, Carlos, você queria dizer. A partir do momento que o homem se comporta, né, ele vai... Pode falar, Carlos, pode falar. São as necessidades básicas, né, que segundo Marx, pelo que eu li ele supre as necessidades básicas, como comer, vestir, morar, trabalhar, e a partir daí é o start para começar a escrever a história, né? Como Marx diz, que a história vem através do trabalho e com essa base de todo ser humano estando bem provida, né? Que é comer, vestir, para ter acesso a construir a sua história. É isso.
Obrigado. E a gente pode perceber também que toda a ideia, o ideal de Marx, ele está afincado aonde, pessoal? Em como o capitalismo ele funciona, em como o capitalismo ele vai explorar os trabalhadores, o proletário, né? Então ele vai, ou seja, o trabalho, né? O labor. Então ele vai estar sempre nessa área da questão do trabalho, da produção, da reprodução. É bom ter sempre isso em mente. É uma coisa muito importante a relação do trabalho, né? Sendo que, como a gente falou, ele pega muitas coisas de Adam Smith, que é um grande, né, liberalista, um dos, assim, os mais ferrenhos, né, do liberalismo se voltam muito para os estudos, né, de Adam Smith. E Marx estuda também Adam Smith, tem muitas coisas que andam, né, no caminho, mas muito que ele faz essa crítica do capitalismo, como a gente está falando aqui, né? Essa relação do trabalho e tudo mais. E sendo que Marx achava que, ao evoluir tanto no capitalismo, né, teria aquela decair, né, ia formar o socialismo e até as evoluções e tudo mais. Mas ele erra feio, né? Porque no mundo onde é inserido o socialismo é na Rússia, né? E é um país feudal que sai do czarismo, né? Que tem um livro muito bom de George Orwell, que fala justamente desse governo dos czar e tudo mais, que é a Revolução dos Bichos, que fala exatamente da Rússia, né? Essa sátira que ele faz. E ele é feio, né? Por causa que não é uma... né, como ele previu, né? Como ele idealizou, porque esses períodos acontecem já, ele não está mais, né? Entre nós, né? Já tinha partido dessa para melhor. E acontece na Rússia, né? Até então. Então, assim, é uma coisa interessante, né? Que é um pensador que influenciou muito, né? Então, vamos lá. Produção e reprodução. O homem, para sobreviver, trabalha. Ou seja, para atender suas necessidades, o homem tem que produzir. E é justamente isso que a gente estava falando, né? Dessa produção, do trabalho. E é uma relação dialética com a própria natureza e com os outros numa relação por necessidade. Justamente que foi um spoiler, né? Que já tinha, vocês já estavam falando que eu ia falar agora, né? Que eu queria trazer. Justamente desse trabalho, dessa relação dialética com a natureza. As necessidades reais daquele modo de produção e daquele padrão tecnológico que determina a distribuição de pessoas e como será a relação entre elas. Então, justamente, o trabalho e a formação da tecnologia, ela vai alterando o padrão da sociedade e as relações entre as pessoas. E também como elas vão ver a sociedade, né? Justamente através do trabalho. Eu não sei se vocês todos entenderam e tudo mais, porque a gente já falou sobre isso, né? Pelos levantamentos. Não, Pedro, tudo bem, tudo tranquilo. É bom assim, que vocês já estão, ó, que aqui é uma recapitulação, né? A gente pega o que já foi dado na aula e traz aqui de volta. Então, meio que vocês já têm que saber o que a gente está falando. E a gente já está aqui, sendo que a gente fala alguma besteira, vocês já falam, não, o professor falou isso, eu li isso, e é isso mesmo. A gente vai construindo aqui, que a gente esse debate, sabe? Pelo menos isso é muito interessante, que você vai fixando a matéria mais fácil. Vocês vão ver, quando chegar agora na V2, já conhecendo o sistema, já conhecendo como vai ser, as notas, ó, só vão subir. Quem não teve alguma coisa, uma nota muito do seu agrado na V1, e tipo, não fui tão bem. Agora você vai ver que você já tem esse âmbito, né? Que a gente veio treinando com esse... Luiz, o microfone. Oi. Não, tá ok. É que tava com barulho, assim, de microfone. Mas já tá ok. Então tá. Então, o ser social é uma construção com o real. Resultado da sua ocupação na produção. E esse ser social tem relação com a natureza e com os outros. Entendeu? Então, esse ser social gera consciência a partir do espaço ocupado. E toda essa fundamentação do trabalho. Porque, voltando, fazendo uma recapitulação bem que eu acabei de falar, ler só mais uma vez, necessidades reais daquele modo de produção e daquele padrão tecnológico que determina a distribuição de pessoas e como será dado a relação entre elas. E justamente essa consciência do espaço é gerada através dessa relação do trabalho. Entendeu? E a limitação da consciência é graduada e diferenciada a partir do local que se ocupa-se na produção. Essa é a limitação da consciência.
Então, tipo assim, a pessoa que está na linha de montagem, né? Vamos avançar um pouco na frente daqueles modelos de fábrica fordistas, né? Que são várias esteiras, assim. A pessoa que está naquela linha de montagem responsável por aquele ponto específico vai ter aquela consciência limitada naquele ponto específico, porque ela não tem noção de como fazer o todo, entendeu? E a pessoa que é, tipo, supervisor dessa linha de montagem, ela tem uma visão mais abrangente, mas não significa que ela tenha a visão do todo, uma consciência de toda a situação, entendeu? Então, elas têm essa diferença, essa gradação de acordo com o seu local que você ocupa-se na produção. Todos entenderam? Porque essa parte é muito importante. Se o Luiz quiser complementar, né? Porque às vezes um não entende com um, mas quando o outro fala, fica mais claro e tudo mais. Deu para entender? Achei massa, Felipe, essa explicação da questão da consciência, né? De onde, depende do lugar, você só vai saber fazer aquilo. A questão, acho que é a questão da qualidade, não é? Acho que é qualidade. Uhum. Acho que é, alguma coisa assim. Então, continuando, né, já que não teve nenhuma coisa assim levantada até agora, né? Então tá. A produção conduz com o indivíduo e para novas organizações, mudando assim as ideias, a ordem, a ideologia, a religião, como foi já levantado, né, pelo Pedro. A produção conduz o indivíduo para novas organizações, mudando assim as ideias, a ordem e a ideologia. Porque lembra que o trabalho é fundamental, entendeu? Justamente, ela altera essas relações. O todo social se altera a partir das mudanças do mundo concreto da produção. Vocês entenderam? Porque foi toda uma construção, né? Dessa linha de pensamento, de entendendo o que é dialética, como funciona a dialética, que ele aplica a dialética em tudo, o trabalho e a consciência, né? E como muda essa consciência? Como a consciência das pessoas é formada? Entendeu? O todo social se altera a partir das mudanças do mundo concreto, que lembra, Marx não tem metafísica, é o mundo concreto. E a produção, entendeu? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida, um questionamento, que já estamos indo já para o final, assim, né? Pode botar na frase do Marx para eles verem? Felipe, você falou na slide? reprodução também? Sim, Pedro, eu não vi. Você pode repetir? Se você falou na reprodução, estou perguntando. Da reprodução? Eu não cheguei a entrar muito a fundo, porque eu falaria no próximo GED mais sobre a reprodução. Mas a gente pode adiantar um pouco, que da reprodução que altera o mundo concreto da produção, sabe? Que nisso foca muito na... Gabriel Maia levantou a mão. Pode falar, Gabriel Maia. Liga o microfone se você quiser. Alô? Foi sem querer? Sem problema, acontece mesmo. Que fala um pouco do trabalho, entendeu? Essa produção. No próximo GED eu explico mais, assim, mais detalhado, que a gente vai ter um slide e tudo mais. Tem algum problema? Então, deixa eu só perguntar mais uma coisa, por favor, para concluir. Que eu estou lembrando aqui no vídeo do professor, que ele falou, e eu estou entendendo isso como reprodução, então pode ser que eu tenha entendido errado também. Que, por exemplo, o filho do operário, como ele desenvolve o operário, né? Ele desenvolve uma consciência de operário, aquele lugar, aquela visão dele, que ele desenvolve, ou seja, que desenvolve aquela consciência, o filho dele, provavelmente, vai ser também operário. E aí o patrão, né, que tem uma visão de um outro lugar, nessa gradação até que você falou, né, da consciência, né, do lugar que ocupa. Então, o filho do patrão também será formado, porque nesse processo, entra também o processo de formação. Ele até lembra também lá na roça, por exemplo, né, que ele dá muito exemplo da agricultura. Sim. Então, o homem vai lá para a agricultura, lá para o campo, para o roçado, e o filho vai também. Aí o mais velho fica com o mais novo, que já vai aprendendo ali. Então, ele reproduz essa consciência também nesse processo de formação para os futuros trabalhadores. Isso se dá também com o patrão e o filho do patrão. Né? Eu estava entendendo isso como um aspecto da reprodução, mas pode ser que eu tenha... Sim, exatamente essa linha de raciocínio que você está tendo é bem certinha.
que vai levando essa cópia, né, quase orgânica, de um passando aquele tipo de visão e aquela consciência para o outro. Porque, geralmente, as pessoas, nesse período, né, que a gente está falando, século XIX, a pessoa vem a trabalhar do que a família trabalha, né? A pessoa, porque a gente falou, né, que com o advento de sair da Idade Média, né, da Idade do Medievo, para a sociedade moderna, você tem essa ascensão social, essa mudança de classes, mas a gente sabe que não é bem assim. Tudo isso é muito no idealizado, que é muito debatido, mas na prática mesmo, as pessoas que são operárias é uma geração, né, que a pessoa segue aquele negócio e ocorre realmente essa reprodução de ideias, entendeu? De um pensamento, de uma consciência. Mesma coisa da parte de cima, né, que seria depois a gente vai ao decorrer do estudo, a gente vai classificar, né? Burgueses e proletariados. O burguês, que é dono dos meios de produção, vai ter esse pensamento, vai passar o filho essa consciência, e o proletariado, aquele que trabalha, né, nas máquinas, nas esteiras, vai ter aquela visão que vai passar para o filho. O professor bota muito na roça, né? Mas, pelo menos para mim, para entender Marx, assim, Felipe, eu gosto de sempre ver a cidade, por causa que o Marx estuda aquela parte da Inglaterra, né? Ele é alemão, né? Mas assim, ele vai para onde está o capitalismo, né? Onde está acontecendo aquelas fábricas, aquelas fumaças. Então, tipo assim, para entender esse tipo de consciência, às vezes a gente usa essa analogia, né? Do campo e tudo mais, que é mais fácil de visualizar esse tipo de pensamento. Mas como o Pedro colocou muito bem, é passado de um pai, né? De um grupo social, de uma família, aquela linha de pensamento, né? E mesma coisa para essa gradação, né? E o Carlos está com a mão levantada faz um tempo, desculpa, pode falar, me empolguei. Fala aqui, Carlos. Meu Felipe, eu acho que é a mesma coisa que o Pedro está colocando aqui no debate, e para lembrar que a essência continua a mesma, e as formas do trabalho é que vem nessa evolução, e pelo que eu entendi, o Marx também ele coloca que isso é infinito, né? Essa transformação ela é infinita. E vai criando-se, a partir daí, hierarquias, conforme a evolução da indústria, dos meios tecnológicos acontecendo, vão criando-se hierarquias, gerentes, patrão, CEO, e assim vai acontecendo e vai modificando. E daqui a pouco, segundo ele, né, uma previsão de futuro, que o homem vai ser quase que extinto das produções, né? Que vão ser as máquinas que cada vez a tecnologia vai se evoluindo, né? Mais Exatamente. E só para terminar, Felipe, e também os bolsões de misérias que advêm dessa organização meia desorganizada, que é o operário, né? A classe operária que migra para um espaço onde tem trabalho em São Paulo, todo mundo vai para São Paulo e começa a se criar bolsões de miseráveis que trabalham para essa produção e não tem grana, né, respaldo para ter até o produto, e se escraviza, né, de uma outra forma, um outro jeito de escravidão no emprego deteriorado, né, nessa má formação de viver. É mais ou menos isso. Exatamente, né? Que sai dessa... Por causa que o sistema capitalista não admite trabalho escravo, né? Não faz jus. Então, mas aquela pessoa tem aquele salário tão irrisório e não vai saciar a vida dele de uma maneira tão assim, que é um trabalho que você não tem os frutos do seu trabalho, né? Que é contra muito o que o Marx diz e até que o Adam Smith diz, que ele fala, os dois pensadores, né? Eles têm esse ponto em comum, que ao trabalhar, você tem que trazer de volta aquele esforço empregado, entendeu? No caso, eu trabalhei X horas, fiz aquele negócio, eu tenho que ter aquela coisa proporcional, aquela volta proporcional do trabalho exercido por mim, entendeu? Que ele não acredita nessa exploração, né? E ele via essa exploração já acontecendo nas fábricas. E como o Carlos fez, exatamente o que o professor vai cobrar para vocês. Exatamente esse paralelo com a nossa realidade nos dias atuais, que a gente já está fazendo ao longo das atividades da prova anterior, é pegar esses pensamentos, essas ideias, e trazer para a realidade concreta, né? Para casos atuais da sociedade brasileira.
Aqui, alguém falou no chat, deixa eu ver. Matheus Oliveira. Karl Marx não é a favor da família, sim do homem. Egoísta, o qual pensa em si mesmo. Por isso, esse modernismo. Uma colocação, né? Que o Matheus fez, muito bem colocado. Gente, que quiser botar, né? Ligar o microfone sempre é bom, porque gera esse diálogo, né? Muito bem pelo Pedro, pelo Carlos, o Luiz fala, também me ajuda bastante. E eu e o Luiz sempre vamos intercalando os JEDs, né? Quem está vindo aqui pela primeira vez, às vezes ele fala, eu falo, e agora eu queria só, para fechar, né, essa primeira parte do JED, porque agora, depois vão vir as questões, e as questões são bem importantes, tá, gente? Que as questões são, assim, fundamentais para a fixação, que é a caminha da frase, que tudo que é sólido se desmancha no ar. Que tudo que está dado como certo hoje não significa que vai estar na mesma forma no futuro, justamente pelas suas mudanças e através do movimento dialético, que as coisas vão se alterando. Então, tipo, não tem como ter certeza que as coisas vão estar idênticas no futuro, que as coisas vêm a se transformar, ok? Essa frase é de Marx. E algumas indicações que eu queria fazer para vocês, né? Eu falei você. É um documentário muito bom, facinho de achar assim, no YouTube, Ilha das Flores, que traz bastante o pensamento de Marx. Então, assim, é um documentário muito bom. É 1 hora e tanto, é bem tranquilinho de ver. Um outro também, acho que todo mundo já viu, né? Mas é sempre bom para entender essa linha de pensamento do Marx, é Tempos Modernos, né? Charlie Chaplin. É uma coisa, assim, que bem datada, né? Porque a gente sempre, quando associa Marx, a gente lembra, né? Mas, assim, faz todo sentido. E também tem o texto no AVA, que é o texto Abordagem Sociológica de Karl Marx. Está lá em material complementar, eu acho, lá no AVA. E também o próprio livro, O Capital, que tem na biblioteca digital. Tipo assim, é um livro grande, extenso? É. Mas, assim, Exatamente, Carlos, é isso mesmo. Que fala do produto, fala do tomate. É muito bom esse documentário, eu gosto bastante. Jane falou, as ideias não são estáticas, sempre se contrapõem. Exatamente, é o que a gente queria que você levasse, essa ideia de dialética, de trabalho e tudo mais. Não consegui identificar no texto. O texto ele tá lá no AVA. Não, lá é no porque ele final. diz a questão de Marx ser contra a família. Ah, eu também não sei, ainda não, pelo menos assim, porque eu não li todo o texto. Eu li só a parte até onde o professor chegou, para justamente não adiantando, entendeu? Porque às vezes a gente lê logo tudo de uma vez, a gente quer dar tudo, aí fica aquela troca, né? A gente já tá falando demais do que vocês ainda vão ver. Mas a gente vai vendo com calma. E o próprio livro Capital, porque tipo, não vai ter explicação melhor. Porque a gente faz aqui, como o professor também faz, ele estuda, né? Aquele autor e passa para vocês. Mas ali é uma fonte direta do conhecimento do autor. Então, quem tiver essa capacidade de leitura, é uma leitura um pouco rebruscada, o Capital, né? Mas, assim, só vai acrescentar na vida de vocês, eu tenho certeza. Enfim, agora vamos com as questões com o Luiz. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa mais? Pode falar, Luiz, fica à vontade. Antes de passar para as questões, eu vou só voltar aqui para o negócio do que o Pedro falou, né? Da questão da consciência ser reproduzida no sucessor, né, no ascendente. Me lembrou muito da questão da sociedade de estamentos, né, na época do feudalismo, da questão que a sociedade era dividida em estamentos, né, tinha a nobreza, tinha o clero e tinha o povão lá embaixo, sendo a base, né, tinha os camponeses e tal. E lá, a chance deles crescerem, deles saírem do estamento de camponês para a nobreza, conseguir algum título assim, era dificílimo, né? E aí a gente pode fazer uma analogia, não sei se vocês conseguem ver, com a questão na época de Marx, né, que agora não é mais o estamento, e sim uma sociedade de classes, e que é justamente o que o Felipe trouxe, né, a questão da burguesia e do proletariado. E a gente pode perceber essa consciência, né, de quem nasce proletário, vai ser proletário. Mas a gente vai ver que Marx, ele vai lutar, né, para que os trabalhadores, né, a classe proletária, ela se levante, ela reconheça seus direitos. Olha, não é bem assim, vocês estão trabalhando mais, ganhando menos e tal. Então, Marx, ele vai meio que fazer essa revolução dessa classe trabalhadora. E é tanto que isso aqui que a gente está vendo agora, pessoal, que o Felipe falou hoje nos slides, é só a ponta do iceberg de Marx, né? A gente ainda vai ver superestrutura, infraestrutura, mais-valia, todos esses conceitos que são
é de extrema importância, né, na história marxista. Alienação. Tudo isso. Tudo isso. Daí só é a introdução para vocês entenderem, né? Porque não tem como começar a estudar Marx sem entender a dialética, o trabalho. Então a gente queria que vocês tivessem esse foco, né? Você trouxe questão para esse GED? Trouxe. Ô, Felipe, a gente vai resolver. O Carlos tinha levantado a mão. Pode falar, Carlos. Só para intervir um pouquinho, ele também fala, até onde eu li para a aula de hoje, é que continua-se ainda a teologia forte, os políticos fortes, né, que têm a capacidade, que estavam no passado, na era da medieval, né, a construção da Igreja Católica, hoje a evangélica, muito forte, dentro desses trâmites do Estado, interferindo ainda na condução e produção e distribuições de riqueza da sociedade humana. Sim, a gente não consegue ter como se diz, essa divisão, né? Tirar totalmente esses laços. Porque até foi um debate bem assim, bem acaloroso que a gente teve no primeiro GED de ver nisso, né? O que está na teoria e o que realmente é na prática. Porque, querendo ou não, a sociedade é feita de quê? De pessoas, seres humanos, né? Então não tem como a gente tirar essa, vamos supor, essa humanidade da gente, né? A gente leva por si só essas coisas. A gente traz muito no ideal, muito nas ideias. Mas quando a gente bota muito na prática essa situação, a gente vê que não é bem assim. A gente leva exatamente. E às vezes a gente fala, né? Mudou um período. Tal ano lá, tal século para cá, mas os pensamentos continuam, entendeu? Essa linha é tão enraizada. É quase como se fosse algo genético, né? Como se fosse algo assim. Mas vai mudando. Tem essa transformação. Tem essa mudança social. Mas são mundo que tem essa linha de pensamento que está presente ainda, entendeu? Justamente, então a gente encontra diversas maneiras, se a gente for pegar, contradições, né? E vários pensadores vão ter exatamente essas críticas, né? Para ter essa diferenciação e tudo mais. A moral, ética e direito, né? Exatamente esse ponto. Sim, pessoal, agora a gente vai passar agora para a questão, tá certo? Vocês conseguem ver a tela direitinho? Falem, por favor. Sim. Consegue ver, só Felipe? Desce um pouquinho. Ixi, desceu demais. Essa daqui. Ah, tá. Não, tá ótimo. Dá para ver direitinho, né? Tá. Então, bora ler aqui, pessoal. Depois a gente discute mais com essa questão da família. Um dos conceitos fundamentais na análise do capitalismo feita por Karl Marx é o de materialismo dialético. Lembra que a gente falou isso agora. Com o materialismo dialético, Marx expressa que o movimento da história ocorre tendo por base o antagonismo entre duas classes. A nobreza, que vive de privilégios, os plebeus, que constituem o resto da sociedade. B. Os grandes latifundiários, que detêm o poder político, os escravos, que eram suas propriedades. C. Os senhores feudais, durante a Idade Média, os vassalos, que lhes devem lealdade. D. A burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que vem de sua força de trabalho. E os ricos, que acumulam dinheiro com a exploração capitalista, e os servos, que servem seus caprichos. O que é que vocês acham que é? Essa tá muito easy, né? Vocês são... Unânime. Muito bem. Eu já disse para vocês, né, que eu gosto... Estão tudo na D. Porque você não tá vendo o chat, eu tô conseguindo ver o chat. Eu também tô vendo. Tá vendo? Eu não gosto quando eles acertam, mas eu também gosto. É bom assim. Eu quero que eles errem aqui para precisar na prova. Eu sou ruim, né? Essa questão aqui, concurso CLDF, consultor legislativo. Área de redação parlamentar, de 2018. Fundação Carlos Chaga. Vamos ver se tá certo, se é D. Claro que é D, né? Parabéns. Alguma dúvida por que seja D? Quem cala consente. Não, tão tranquilos. Olha, próxima também? Acabei de achar isso aqui também, ó. No que concerne às abordagens teóricas em ciências sociais, julguem os itens a seguir, que se seguem. Conforme a teoria clássica marxista, a consciência dos homens
é que determina a realidade material, e não a realidade material que determina a consciência dos homens. Essa frase está correta ou errada? De novo, conforme a teoria clássica marxista, a consciência dos homens é que determina a realidade material, e não a realidade material que determina a consciência dos homens. Falso, falso, bora ver. É isso aí. Alguém quer explicar? Alguém quer explicar por que esse item tá errado? Pedro aí, que gosta de falar. Alguém quer explicar por que tá errado? Já que você me chamou, é porque é justamente o contrário, né? A consciência é formada a partir da... aí ele está dizendo a consciência dos homens é que determina a realidade material. E é justamente o contrário. É a realidade material, na relação do homem com a natureza, nessa transformação da natureza que ele forma a consciência, e não o contrário. Top. Muito bem, exatamente. Mais um, já que são poucas, né? Em relação às matrizes clássicas do pensamento social, econômico, filosófico, político, o que diz é o seguinte. Para Karl Marx, o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza. Processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla o seu metabolismo com a natureza. E aí? Para Karl Marx, o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza. Processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Correto ou errado? Pedro está dizendo que é certo, Matheus também, o pessoal um bocadinho está dizendo, o Carlos está dizendo que é errado, vamos ver. Certo. Alguém quer explicar por que está certo? A questão do metabolismo é a questão de como o corpo do homem vai funcionar. Essa é a questão, entendeu? Controla o seu metabolismo, o seu viver, entendeu? É o metabolismo no sentido literal mesmo? Caraca. O seu crescimento e tudo mais, entendeu? Tipo, literal, acho que não, né? Dá para ter uma não no sentido biológico, né? Não no sentido biológico de quebra das moléculas e tal, mas a questão do metabolismo, a questão do crescimento, entendeu? Da formação das necessidades. Esta pesada, deixa eu ver de onde é. Concurso FE, Residência e Serviço Social. Gestão de Políticas Públicas. Estão gostando das questões? Falem se vocês estão, que a gente pode fazer mais uma. Estão gostando? Vamos fazer mais uma e a gente encerra? Pode ser? Então, bora fazer a última. Bora ver aqui qual é bom. Vamos ver se isso aqui dá para fazer. Karl Marx definiu a sociedade moderna como capitalista e buscou explicar seus mecanismos de funcionamento examinando a realidade em sua mudança constante. A esse respeito, afirmou: provoca a cólera e o açoite da burguesia e de seus portas-vozes doutrinários, porque no entendimento e na explicação positiva daquilo que existe, abriga também o entendimento de sua negação, de sua morte inelutável. Esse trecho se refere ao conceito marxiano de... Tá difícil isso aqui? Eu tô achando difícil. Eles não viram, né? Tipo, mais-valia. Mais vale aqui tá dizendo. Mais vale. Revolução. Né? Bora ler de novo. Revolução provoca a cólera e o açoite da burguesia e de seus portas-vozes, porque no entendimento e explicação positiva daquilo que existe, abriga também o entendimento de sua negação. Pode falar, Eduarda. Ela levantou a mão. Oi, Eduarda. Não é sobre as questões, sim, é só para perguntar para o Felipe se ele recebeu o meu e-mail com o mapa mental que eu enviei. Vou dar uma olhada aqui, já vou te falar, tá? Eu não sei se eu anexei o link certo. Bora ver. Dialética, né? E aqui, pessoal, olha só, a dialética provoca a cólera e o açoite da burguesia e de seus portas-vozes doutrinários, porque no seu entendimento e na explicação positiva daquilo que existe, abriga também o entendimento de sua negação e de sua morte inelutável. Provoca a cólera e o açoite da burguesia. E aí, vocês entenderam? Eu achei complexo. E aí, vocês? Difícil, né, Pedro? Também achei complicadinho.
Eu não recebi, Eduardo, o seu... Eu vou botar aqui o e-mail aqui no chat e tenta enviar de novo, aí depois, pra gente confirmar logo. Gente, tem gente querendo entrar agora? Que é isso? Ai, calminha. Pronto, coloquei. Pessoal, essa foi nível hard crazy, né, Pedro? Foi mesmo, essa questão foi louca. Eu só tava planejando trazer aquela primeira, mas eu fui abaixando e achando mais questões, mas aí essa última foi... Pronto, Carla, sobre a presença, né? Pessoal, eu queria pedir para vocês, para que ninguém falasse agora mais nada, só colocasse o nome, a matrícula e o turno, porque para a gente conseguir copiar direitinho, de maneira mais fácil. Podem colocar. E à medida que vocês forem colocando, podem saindo do chat, tá certo? Por hoje foi só, pessoal. Até o próximo dia de segunda-feira, onde a gente vai trazer mais coisa do Marx, nosso querido... A gente vai continuar no Marx. Muito obrigado pela presença de todos. Agora eu quero que vocês botam nome completo, matrícula e turno, por causa que as 3 turmas fazem o GED nesse horário. Muito obrigado pela companhia de todos. Desculpa qualquer coisa. Qualquer dúvida pode ligar o microfone, por causa que se botar aqui no chat vai ser ruim porque vai atrapalhar a chamada, para a gente pegar o nome de vocês. Mas também pode mandar no WhatsApp ou no grupo, se estão-se à vontade. Muito obrigado aí, gente. Valeu mesmo. Vocês são top. Obrigado, pessoal. Vocês fizeram aqui um recorde. A gente só estava fazendo 46, hoje foi 50, né? E a gente espera aumentar cada vez mais esses números. É a participação de vocês com as questões, certo? Eduardo, se você já tiver mandado, dá uma olhada para mim. Me fale aqui me fala aqui para me ver. Porque eu acho que ainda não teve não, né? Eduardo, não vi não. Natália tá entrando agora. Mulher de Deus. Eduardo, eu recebi já teu e-mail, tá aí? Eu recebi aqui o e-mail já. Chegou agora. Chegou agora, Eduardo. Recebi. Seu e-mail foi da atividade 1, né, que você fez. Chegou aqui, tá? Fica tranquilinho. Vamos ver se tá legal. Deixa eu ver. Beleza. Isso mesmo, Eduardo. Ela faz o mapa mental dela, né, Eduarda? Todo colorido. Arrasou. Gente, botando o nome completo, o negócio aqui, né, da chamada de vocês, podem ir saindo, gente. Lembrando que a gente continua com Marx, né? Leiam o material, vejam as aulas. O slide vai estar disponível com alguns conceitos, né? E também é muito bom os vídeos do professor. Então, tem uma síntese muito boa do que é abordado na aula. Lívia, João Souza, Meirelian, já foi. Braulino, Luísa, Camila. Coloca o nome de vocês, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Camila, João. Luísa, João, coloca o nome de vocês, por favor. João, tu entraste quase agora, viu? Tu entraste faltando 10 minutinhos para acabar, viu? Chega mais cedo da outra vez, viu? Por favor. Porque eu acho que nossos GEDs mais extensos vão ser o da... Qual o nome? Da revisão em si, porque se o GED for do tamanho da aula, gente, quem aguenta? Camila, está aí, colocaste o computador para... Camila Cunha, Luísa Pierre e João Souza. A Luísa botou aqui o WhatsApp. Camila. Estás aí? Estás aí, Camila, João? Colocaram só o computador no mudo e foram trabalhar, será? João botou. João tá aí. Mas não botou a turma, João. Tem que botar a turma. Porque senão a gente não sabe... O turno. F, CD... Nunca saberemos. João, coloca aí se estiver assistindo a gente, por favor.
Fala pelo menos um no microfone, se puder, para deixar a gente no vácuo. Vou parar de gravar, porque